Queridos, a paz do Senhor a todos. Amém? Estamos aí iniciando mais uma lição para a glória do nosso Senhor. Quero mandar aqui um abraço aos nossos irmãos que têm acompanhado aí os nossos vídeos. A nossa irmã Edilene Araújo, o irmão Robson Miguel, da Assembleia de Deus, Ministério do Guará, lá de Maranguape, Pernambuco. Deus abençoe grandemente. Também o irmão Francisco Santos, nosso irmão Rômulo Henrique, lá de Três Marias, pastor Aristeu. Deus abençoe vocês aí em Três Marias. Nosso irmão Francisco Silva, irmã Deus Irene, irmã Leia Rodrigues, que é aqui do Campo da Guariroba, aqui em Brasília, né? Pastor Marcos Campos. Deus abençoe vocês. É bom saber, né, da onde você. Alguém me perguntou aqui da onde nós estávamos gravando, né? Nós somos do Ministério de Ceilândia Sul, né, da Assembleia de Deus Ministério do Guará, do Campo de Ceilândia Sul, na pessoa do pastor Luiz Carlos Nunes, Ministério Internacional do Guará. Que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos começando aqui. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui neste dia. Nosso tema é Gotas da Doutrina da Inspiração das Sagradas Escrituras. Alguém me perguntou assim, falou, pastor, por que gotas? Lá na igreja me perguntaram, por que gotas? Gotas é porque são porções, né? Gotas é porque é uma partícula, né? O objetivo não é esgotar o assunto, mas é trazer aí os pontos fundamentais aí de cada doutrina, correto? Lição 3, 17 de julho, nossa revista Atualidade Cristã. Vamos lá? A referência bíblica, 1 Timóteo 3, 12 a 15. Não vou ler aqui para ganharmos tempo, tá ok? Fundamento, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar. Aqui temos como objetivo refletir a importante doutrina da inspiração divina das Sagradas Escrituras. Objetivo específico, mostrar como a Bíblia apresenta a inspiração de sua mensagem, refletir sobre a ação da Trindade nas Sagradas Escrituras para apresentar sua inspiração divina, mostrar como a humanidade de Jesus contribuiu para revelar a inspiração das Sagradas, a inspiração das Escrituras. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das partes importantes das Sagradas Escrituras, que é a sua inspiração divina. Veremos que essa inspiração é confirmada pelo Espírito Santo, corroborada pela humanidade de Jesus, como promessa de Deus Pai, feita no Antigo Testamento e concretizada no Novo. Que você não vai encontrar na revista, ok? Mas eu trouxe aqui para a gente, antes de mais nada, nós observarmos uma diferença sutil a respeito de revelação e a respeito de inspiração, né? A palavra revelação, né, no grego apocalipsis, significa ato e efeito de tirar o véu, né, de descortinar, de abrir, né, de revelar. Então o sentido é esse. Por isso que o livro de Apocalipse também pode ser chamado livros da revelação, né?
que encobre o desconhecido. Ele não fará alguma coisa que não seja revelada aos seus servos. Amós 3:7. Então a revelação é o ato de tirar o véu, de revelar, né? A inspiração é o registro dessa revelação, sob a influência do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele inspirou, não é verdade? Que penetra até as profundezas. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia, né? Hoje a nossa Bíblia, ela tem 66 livros. Eu vou depois trazer aqui a listagem dos livros apócrifos que tem na Igreja Católica, são livros que não foram comprovados, né, a sua inspiração sagrada, ou seja, ela não faz parte dos livros canônicos, dos livros inspirados. Nós vamos ver logo mais à frente, tá bom? Então, já sabemos a diferença aí de revelação, nós já sabemos a diferença de inspiração. Vamos lá, alguns dados importantes aqui rapidamente. Porque é muita coisa e a gente tem que ganhar um certo tempo, né? Então, o primeiro livro da Bíblia foi escrito cerca de 1445 AC, antes de Cristo. E o último, né, de 90 a 96 DC. Então, isso chegamos no total aqui de 1.600 anos. Então, o período aí que a Bíblia foi escrita, né? O tempo que demorou para que a Bíblia fosse completa. E é interessante, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, né? Homens distintos, ou seja, diferentes, né? E isso demonstra a inspiração das Sagradas Escrituras, muitas vezes em épocas diferentes, mas nunca contrariando um ao outro. Isso é maravilhoso, né? Se você pegar uma literatura qualquer, por exemplo, da escola do seu filho, e for utilizar no outro ano, um livro que você comprou caríssimo, e for utilizar para o outro filho no outro ano, já não vai servir. Por quê? Porque já saiu uma edição nova, aquele livro já está ultrapassado. E a Bíblia não. A Bíblia continua sendo atual. É um livro espiritual, é um livro realmente que está sobre todos, né? Então, pessoas distintas, alguns sendo mestres, né? No caso de Lucas, era um doutor, né? E outros simples camponeses, né? Outros eram simples pescadores, não tinham nada que chamasse a atenção. Isso é que é maravilhoso. Então, nós vemos aqui a amplitude disso, né, da forma que a Bíblia foi escrita. Então, tudo isso corrobora para que nós venhamos entender que a Bíblia é um livro inspirado. Existem muitos, principalmente os adeptos dessa teologia liberal, dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada, ela nos traz conforto, ela fala conosco. Alguém certa feita disse que a Bíblia, se você colocar ela no meio de outros livros, a Bíblia será ali a coluna, né, dos outros livros. Se colocar em cima, a Bíblia será a cobertura e o teto de todos os outros livros. E se colocar embaixo dos outros livros, ela será o alicerce de todos os livros. Então a Bíblia sempre é superior, a Bíblia sempre, para nós temos ela como inspirada e como regra de fé, né, para que nós possamos seguir. Então apenas aqui alguns
eu quero trazer aqui rapidamente alguns pontos interessantes para você. A Bíblia Católica. Nós sabemos que a nossa Bíblia, nós temos 39 livros no Antigo ou no Velho Testamento e 27 no Novo, que totalizam 66 livros, não é isso? Já na Bíblia Católica, que ela vem da versão Vulgata, né? Os livros apócrifos, que é os livros que eu falei para você, né? Tidos como não inspirados, não canônicos, que são eles, ó. Se você pegar a Bíblia Católica, inclusive eu tenho uma aqui, tem Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque 1 e 2, Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther e 2 capítulos no livro de Daniel. Então, quando você vai para a Bíblia Católica, você vai encontrar lá 73 livros. Mais algumas adições, né? Mais algumas adições. Então, adições no livro de Esther e no livro de Daniel também, correto? Então, por isso que é importante, tem pessoas que vai comprar a Bíblia, compram uma Bíblia qualquer, tem que tomar muito cuidado. Inclusive agora saiu uma Bíblia aí, a Graça sobre Graça, que tiraram todos os versículos aí que combatem, né, práticas homossexuais e tiraram todo o contexto. Então tome muito cuidado quando você for comprar a sua Bíblia. Porque existem várias versões da Bíblia, né? Então, algumas questões práticas aqui da tradução que você precisa saber. Por que tem tantas versões da Bíblia? Você vê na linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, King James, né, Genebra, Almeida e assim vai. Aí você pergunta, pastor, mas por que isso? Por que acontecem essas mudanças na linguagem da Bíblia? O primeiro, eu vou te dar aqui 2 motivos, e o primeiro é esse: evitar termos em desuso. Ou seja, na época que foi escrita, tinha um vocabulário, então isso vai com o tempo mudando, né? Olha só, por exemplo, concupiscência. Né? Hoje em nosso vocabulário praticamente não se usa, né? Isso aqui é tendo a Almeida corrigida fiel, né? Aí tem aqui, ó, coscorões, em Levítico 7, enxúndia, propinco, assaz. Então, são termos que hoje você fala assim, coscorões. O que é um coscorão? Só Jesus na causa. Então, são termos que caem em desuso. Algumas questões práticas da tradução. Atualizar os termos que mudaram o sentido. Ou seja, muitos termos significavam uma coisa, agora significa outra. Por exemplo, ó, esse exemplo aqui, ó, do jornaleiro. Você lê lá na parábola do filho pródigo, que o filho saiu, quando ele volta, ele fala assim, pai, me aceita como um dos seus jornaleiros. Aí você lê lá na tradução, aí você fala, poxa, então será que o pai dele tinha uma gráfica? Né? Será que o pai dele tinha uma gráfica? Será que o pai dele tinha... Não, porque hoje você lê jornaleiro, é quem mexe com jornal. É quem, né? Então, naquela época não, o jornaleiro tinha a ver com o diarista, quem trabalhava por dia, que recebia um denário, que era o pagamento por um dia, né? E, por exemplo, ó, e tem outras, ó, vagabundo, que era um peregrino, né? Hoje a gente chamar alguém de vagabundo é totalmente pejorativo, né? Fazenda. Vende tua fazenda. Não é que ele tinha uma terra, é que ele tinha bens, né? Buzina, trombeta. Oxalá, quem dera. Aí a gente fala, oxalá e tal. Oxalá se eu trocasse de carro esse ano. O que é oxalá, meu Deus do céu? Então são termos
que mudaram o sentido, né? E precisa então dessas atualizações. Mas, olha, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. A gente tem que tomar muito cuidado com essas atualizações. Cuidado com a versão que você usa. Eu vou lhe explicando, né? Olha só, existem dois tipos de traduções bíblicas. Isso aqui é muito importante. Eu estou gastando um tempo maior com isso aqui, irmão, porque isso aqui é muito importante para que você entenda. A partir de hoje, você vai olhar para a sua Bíblia de uma forma diferente, tá? Você vai saber analisar, né, a questão da tradução bíblica. Existem dois tipos de tradução. Primeira, a tradução de equivalência formal. Também chamada de tradução literal. Literal. Essa tradução, ela traz uma tradução, como o nome já diz, formal, literal. Então, a tradução é feita o quê? Palavra por palavra. Então preste atenção, essa tradução aqui, se lá falava terra, então ele vai, essa palavra é compreendida nos nossos tempos, terra, então palavra mais próxima, tradução literal, palavra por palavra, vai traduzindo palavra por palavra. E nós temos duas traduções aqui, dois exemplos, que é a Almeida Revista Corrigida, que é a Bíblia que eu uso no dia a dia, e também a Almeida Revista Atualizada. Olha, quando você olha, alguns já dizem que essa atualização da Almeida também já veio com alguns probleminhas, né? Então, aqui também eu colocaria a Almeida Corrigida Fiel, né? Também é muito boa. Nós vamos entender um pouco mais. Então tem a tradução formal, a outra é a tradução dinâmica. Qual é a diferença? Essa aqui é palavra por palavra, que eu já falei. E aqui, nessa tradução de equivalência dinâmica, eles procuram manter uma ordem mais natural das palavras do idioma, né? Então eles trazem uma releitura do sentido. Por exemplo, lá está falando terra, o mesmo exemplo que eu dei aqui na equivalência formal. Terra. Aí, já na equivalência dinâmica, por exemplo, pó. Vamos colocar pó. Tem o mesmo sentido de terra? Tá entendendo? Então, esses são alguns problemas, algumas coisas que a gente pode ter aí uma certa contradição, e eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, enquanto a equivalência formal ela é baseada em cerca de 5 mil manuscritos, né? Então ela é traduzida de 5 mil manuscritos. Já a equivalência dinâmica, ela é traduzida de 5 manuscritos. Entende? E isso é muito, assim, é muito resumido, né? E a gente, por isso, eu particularmente, me entendam, eu entendo você se você fala, não, pastor, eu gosto da Bíblia NVI, eu gosto da NVI, que é uma linguagem jovem, uma linguagem atual, né? A nova versão internacional, beleza, nada contra. Pastor, não, eu gosto da linguagem de hoje, né? Também sem problema, é a palavra de Deus da mesma forma, tá bom? Mas eu só quero abrir aqui
esse parêntese para que você observe. E eu vou lhe dar motivos mais claros mais à frente. Tá bom? É porque o tempo não dá. Eu tenho aqui mais de 15 versículos que você pode comparar nas duas, que dá diferença. No meu modo de ver, dá diferença na interpretação do texto. Tá bom? Então vamos ver. Aqui. Ó, esse aqui é um dos exemplos. Se você tiver aí na sua casa uma Bíblia na linguagem de hoje, e aí você compara, né, com a Almeida Revista corrigida, que você vai ver. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Almeida Revista Atualizada. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Correto. Almeida Revista Corrigida. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mesmo sentido? Mesmo sentido, ok. A linguagem de hoje. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Opa! Está no mesmo sentido? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Então, ou seja, se é preciosa a vista do Senhor, né, é bom a vista do Senhor. E aqui está falando que Deus sente pesar. Pesar é tristeza. Então, essa tradução na linguagem de hoje, ela não está condizendo nem com a revista atualizada, nem com a revista corrigida na Almeida. Aí tem a Bíblia Viva, ó. Para os fiéis até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Tem o mesmo sentido? Tem, né? Essa aqui sim, ó, tá no mesmo sentido. E olha, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, irmãos. A Bíblia de Jerusalém, que alguns dizem que é o mais próximo do original e tal. O pessoal fala muito isso, né? Inclusive eu tenho ela aqui, ó. Ó, Bíblia de Jerusalém. É essa aqui. E eu vou até ler, ó. O versículo está aqui, ó. E é isso mesmo, ó. Salmo 16, 15. É custosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. Opa! Então, deixa eu colocar aqui para você, deixa eu apagar aqui, para a gente visualizar melhor, tá? Vou colocar aqui de verde. Vou colocar aqui de verde, ó. Preciosa, certo. Aqui, certo. Para os fiéis até a morte, bênção, certo. Agora o vermelho. Então, essas aqui estão falando a mesma linguagem, né? O mesmo sentido. Agora, na linguagem de hoje, o Senhor Deus sente pesar quando ver morrerem os seus fiéis. Opa! Então, aqui não está no mesmo sentido. E aqui a Bíblia de Jerusalém é custosa aos olhos de Yahvé a morte dos santos. Poxa, então também não está no mesmo sentido, né? Vocês estão entendendo isso? Eu não tenho muito tempo para entrar mais em detalhes, tá bom? Mas é somente para despertar a curiosidade aí de vocês. Vamos para a lição? Vamos lá. Eu dei um estudo sobre a inspiração das Escrituras e as versões bíblicas na igreja, mas foi muito bom. Um jovem foi comprar a Bíblia e começou a perguntar ali pro vendedor, né, da livraria, qual a versão da Bíblia, se era revista atualizada, se era revista corrigida, linguagem. O vendedor ficou até mais... Vamos lá. A inspiração divina das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. A inspiração divina, toda a Escritura é inspirada por Deus.
Ó, o que é isso aqui? Essa versão Almeida, revista atualizada. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneusto. O que é isso? Ela aparece apenas uma vez, né, na Bíblia. Theo é Deus que vem. Teologia, estudo de Deus. Theopneu, pneusto. Pneu, não é o pneu do seu carro, não. Pneu, né, é respirar, soprar. Então, quando vem a totalidade aqui da palavra theopneusto, quer dizer soprado por Deus. Soprado por Deus. Então, aqui, irmãos, preste bem atenção nisso. Quando você está evangelizando, fala para alguém, esse livro que não dá, não tem a Bíblia como um livro inspirado, né? Fala, a Bíblia é feita por homem. Isso aí foram os homens que fizeram. Tudo bem, não estão errados não. Foram os homens que escreveram mesmo. Mas quem soprou para o homem escrever foi Deus. Quem ditou? Lembra do ditado? Pirulito. Pirulito. Escritura. Você escrevia escritura. Então foi Deus que soprou, Deus que ditou, né? O homem escreveu. Então o homem escreveu algo dado por Deus. A origem aqui não é o homem, a origem aqui é Deus, a sua turma, certo? A iluminação da palavra inspirada. Não há hoje novas revelações. Olha, tome cuidado com isso aqui. Novas revelações acerca da palavra. E sim o quê? Uma iluminação. Uma iluminação. Então a palavra ela já é inspirada. Então o Senhor vai iluminar. Já aconteceu com você? De você às vezes sempre passa em cima de um versículo bíblico. Lê. Mas tem um certo momento que quando você para ali e olha e fala assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui. E você tem aqui uma iluminação, porque a palavra já é inspirada. Né? A palavra já é inspirada. E você tem uma iluminação que você consegue compreender a inspiração da palavra de Deus. Aí alguém fala assim, não, eu sei que você já ouviu. Aí alguém fala assim, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Opa! Então a palavra do Senhor muda? Tem alguma coisa errada, não tem? A palavra do Senhor não se renova a cada dia. O que se renova a cada dia são as misericórdias do Senhor. Né? A palavra do Senhor ela continua a mesma, ela não muda, né? Então as misericórdias sim se renovam a cada dia, ok? Então, então você recebe essa iluminação. Isso aconteceu lá em Lucas 24, né? Os discípulos foram iluminados. A palavra revelada é suficiente para a salvação. Então não precisa ir buscar, né, outras coisas. Teve uma revelação nova, a igreja abriu uma igreja ali que agora não sei o que, é do cajado, é não sei o que. Irmão, para com isso. O apóstolo Paulo diz que quem apresentar outro evangelho que seja anátema. Né? Então, mais uma vez, Deus revelou a palavra. Quem revelou? Deus. Deus revelou. A quem? Aos seus filhos, que foram iluminados para entender esta revelação dada por Deus, que foi a sua palavra. E os seus filhos, agora,
apregoa e ensina a palavra de Deus. A quem? A toda criatura, a todos os homens. Correto? 2. A ação de Deus na Bíblia autentica a sua criação. A revelação de Deus fala da inspiração das Sagradas Escrituras. Não conseguiríamos conhecer a Deus se ele não se deixasse, se ele não se revelasse a nós. Então é o próprio Deus nos chamando para ele mesmo. É obra de Deus, irmãos. É por isso que você não pode falar eu sou, eu faço, eu posso. Você não pode, você não é. Você não consegue nada sozinho. O que foi que ele disse? Sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem o Senhor. De sua biografia. O que é a biografia? É a palavra do Senhor, né? Coloquei aqui entre aspas. Então, a palavra do Senhor, ela é plena. Ela é plena. Como assim ela é plena? Então, o que significa ela ser plena? Ela é total, ela é abrangente, né? Ela é plenária, ela é suficiente, não é? Ela é verbal. Por quê? Ela é verbal. Ela é verbal porque Deus soprou, porque Deus deu de forma verbal ao homem para que ela pudesse ser escrita, não é? E ela é inspirada. Ela é inspirada. Ela é inspirada por quê? Porque veio do próprio Deus. Não foi alguém que viu, alguém... eu acho que é isso. É por isso que nós temos os livros não canônicos, né? Livros que acrescentaram na Bíblia, que são livros tidos como não inspirados. Então, chamados os livros apócrifos. Então, preste bem atenção, a palavra de Deus, ela é plena, ela é verbal, ela é inspirada, ela é divina, ela veio de Deus. Correto? Então não tenha dúvida, tá? Que a palavra de Deus é a nossa bússola, que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus nos direciona ao caminho verdadeiro, correto? A ação comum da Trindade homologa a inspiração das Escrituras. A comunhão entre a Trindade é perfeita. Jesus nos orientou a tomarmos essa unidade como exemplo. Na oração, né, que Jesus faz pelos seus discípulos, a última oração, ali em João 17, ele fala, Senhor, que eles sejam um, assim como nós assim como nós, né, somos um. Então, essa unidade, então essa forma de conhecer o Criador, ela é homologada pela inspiração das Escrituras. Irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia, como eu falei no início, escrita por autores diferentes, grau de escolaridades diferentes, épocas diferentes, mas você encontra uma harmonia entre todo o escrito bíblico, não é verdade? Cada um de uma forma literária. É claro que nós temos aí vários gêneros literários na Bíblia. Você observa, a gente tem que também observar muito isso. Por exemplo, a expressão rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas como é que é isso? Né? Como isso é sentido literal? Claro que não. Como é que vai sair água da sua boca? Você morreria. Né? Então não é literal. Existe o sentido figurado, né? Existe a forma poética, existe aí diversas formas literárias, né, que a Bíblia foi escrita. Então você tem que ter todo esse cuidado, tomar cuidado para não pegar o que é literal, né, e você falar que não é, pegar algo que é sentido figurado e você pegar como literal. Tem que tomar muito cuidado, e por isso que é sempre bom, né, nós entendermos aí temos a noção de uma exegese bíblica sadia, de uma hermenêutica sadia, para que nós venhamos absorver da Escritura aí aquilo que o autor
né, deseja nos passar, correto? 3. Vamos caminhando aqui para o final. A inspiração da Bíblia é a humanidade de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão, é claro, eu creio que você não tem dúvida nisso. Jesus, ele não passou a existir no ventre de Maria. Correto? Amém? Jesus pré-existia. Isso bem claro nas Escrituras, né? Então, Jesus, ele pré-existia. Não é o Filho, não faz parte da Trindade. Não vimos na lição passada que a Trindade esteve presente na criação do universo. No início de todas as coisas, a Trindade estava presente. Na criação do homem, a Trindade estava presente, não foi isso? Então, ok. Então, Jesus, ele não veio a existir a partir do ventre de Maria. Ele apenas se fez carne. Ou seja, ele se tornou humano no ventre de Maria. Experimentou a vida humana, Jesus chorou, Jesus ficou aflito lá no Getsêmani, Jesus teve fome, Jesus teve sede, passou por aflições humanas, mesmo sendo Deus, né? Quando Jesus perguntou para seus discípulos quem ele era, Pedro, por revelação do Pai, identificou como Cristo. Falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação de Deus nas Escrituras homologa sua inspiração divina. Então, isso fica notório. Quando você observa, estuda a vida de Jesus, outrora ele falava como Deus, outrora ele falava como homem. E essa natureza coexistia em Jesus, a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina, cerca dos milagres, né? Jesus, ele falava, ora ele falava como Deus. Quer um exemplo? Por exemplo, quando ele ficou para trás lá na festa da Páscoa, né? Quando a adolescente ainda se perdeu dos seus pais, e quando José o encontra, onde você estava? E Jesus fala, eu estava cuidando das coisas do meu pai. E ele ficou meio assim, imagina José como ficou. Outra ocasião é quando Jesus estava falando ao povo e chegaram e falaram, tua mãe e teus irmãos estão aqui. E ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem à minha palavra. Olha só, falando como Deus. Né? Outra, na bodas de Caná da Galileia, quando fala assim, o que tenho eu contigo, mulher? Algumas pessoas falam assim, não, Jesus foi mal educado. Não foi, porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era chegada a sua hora. Então, ele fala, o que tenho eu contigo, mulher? Aí, às vezes, a pessoa pensa, está desrespeitando a mãe. Não, mas ali ele estava falando como Deus. Porque o Senhor, ele é poderoso, ele sabe, né, a hora de agir, ele sabe o momento. E alguns dizem, que quer alguma coisa de Jesus, pede para Maria. Maria é intercessora. Não é. Pelo contrário, a Maria deixou apenas um mandamento na Bíblia, que está lá, né? Citado na bodas de Caná da Galileia, que João 5,2, ou 2,5, e fala que ela mesma afirma, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, sou devoto de Maria, então obedece Maria, faz tudo quanto Jesus disser, que aí todos nós seremos irmãos, correto? Certo, então, vamos terminando, vamos finalizando aqui. A inspirada revelação da humanidade de Jesus. Jesus nasce em uma família humilde. Aí alguns falam, Jesus tinha casa de praia, Jesus tinha... cada coisa que a gente ouve, né? Mas ensina no templo. Então ele começa... Ele não teve uma educação, não frequentou as melhores escolas, mas de repente ele está discutindo com os doutores da lei no templo. Foi aclamado como rei, né? Na entrada triunfal lá de Jerusalém. Entrou num jumentinho emprestado. Foi crucificado. Nada disso impediu de ser a revelação
do verdadeiro Deus Criador do universo. Então ele cumpriu ali o seu ministério, ele cumpriu ali a sua missão de resgatar a humanidade através do seu sangue vicário, do seu sangue inocente. Ele nos trouxe de volta à presença do nosso Senhor. E essa inspiração, você vê o conjunto da obra, o Antigo Testamento prometendo o Messias, nascerá da mulher aquele que pisará a cabeça, apontando para Jesus logo no início, e você vê a conjuntura bíblica e o cumprimento, as coisas. Isso demonstra a revelação, a inspiração das Sagradas Escrituras. Quando Jesus é prometido e agora Jesus nasce. Aí promete, que havia aquele que iria salvar a humanidade no Antigo Testamento. Agora no Novo, Jesus se torna carne, o Verbo se fez carne e a palavra se cumpre. Então, a inspirada revelação da humanidade de Jesus. Então, isso é muito interessante, irmãos. E nós temos que entender. O apóstolo Paulo, ele diz que se outro, lá em Gálatas 1, 8 e 9, se outro evangelho for pregado, que seja anátema. E tem tanta coisa, tanta mistura, vindo com coisas aí, querendo acrescentar na Bíblia, querendo tirar da Bíblia. Bíblia para isso, Bíblia para aquilo, tome muito cuidado. Tem Bíblia aí para tudo que é jeito, tem a tradução do Novo Mundo, Bíblias dos Testemunhas de Jeová, onde tiraram várias coisas, adaptaram a Bíblia à sua doutrina, e não é dessa forma. A Bíblia fala que não se omitirá um jota nem um tio sem que seja cumprido. Conclui-se que a inspiração das Sagradas Escrituras foi fartamente comprovada pelos temas abordados na lição, por evidências encontradas tais como promessas cumpridas, profecias realizadas, a harmonia entre o Novo e o Velho Testamento. Então, pessoal, a Bíblia é inspirada, tá bom? Você vai ouvir muitas pessoas aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, E muitas negando aí muitas pessoas, muitas denominações negando, a inspiração das Sagradas Escrituras, Então tome muito cuidado, alimente-se da palavra. Eu tenho aqui, irmãos, se lembra que eu falei para vocês aqui de vários versos bíblicos que falam da diferença das traduções da linguagem de hoje, da NVI, e todas as outras as versões, tem aqui, se você pegar aí, quiser anotar, Colossenses 1,14, João 9,35, Romanos 14,10, 1 Timóteo 3,16, 1 Coríntios 5,7, 1 João 5, 7, 8, Lucas 4,4, Mateus 20,16, Mateus 2,17, João 3,15, João 6,47, Romanos 8,1 e 2 Pedro 2,17. Então, são algumas modificações que tem acerca das modificações aí da tradução. Eles tiraram algumas palavras que, no meu modo de entender, é importante. Por exemplo, o sangue de Cristo, em alguns versículos eles retiram essa palavra, que para mim, no meu modo de ver, é muito importante. Para você ter ideia, eu falei do texto crítico, Então esse texto, sem ser o texto recebido, o texto receptus, que é palavra por palavra, o texto recepto, ele tem 160 mil palavras, o texto receptus. Já o texto crítico, ele suprimiu mais de 6 mil palavras. Preste atenção, suprimiu mais de 6 mil palavras, adicionou mais 2 mil palavras,
dentro daquilo que eu falei, algumas, é claro, com a necessidade, né? Termos em desuso foram modificados, tudo bem. E altera mais de 2.000 palavras, né? São alteradas. Então, o total dá mais de 10.000 alterações, né? Mais de 10.000 alterações. Algumas eu concordo, né? Quando substitui os termos em desuso, tudo bem, eu concordo. Mas em outros aspectos, não. Então, depois você confere esses versículos que eu citei aqui, você confere direitinho na sua Bíblia, na Revista Corrigida, na Almeida Revista Corrigida, e depois você confere na linguagem de hoje, ou na NVI, você vai ver as diferenças, né? Aí você depois tira a sua conclusão, tá bom? Eu não estou batendo um martelo dizendo que uma tradução presta, a outra não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, ao meu ver, em alguns aspectos, eu sinto alguma diferença sim. Então, faça a sua análise, pega esses versículos que eu citei para você, tá bom? E aí tire sua conclusão, beleza? Deus abençoe grandemente, tá? Pessoal, comente os vídeos, fale aí da onde você é, do ministério que você é, da igreja, do estado, da onde você está aí assistindo essa pré-aula, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe grandemente. Tem um errozinho na edição da nossa revista aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui na revisão. Na revista tá assim: cite uma expressão no Novo Testamento, mas na revista do professor tá no Antigo Testamento, né? Então aqui é um errozinho, mas aqui eu coloquei Antigo Testamento, já corrigi para você, tá? Que é "e falou o Senhor dizendo", é aquela expressão que eu falei há pouco para você. Assim diz o Senhor, disse o Senhor. Então essa é a expressão, correto? Somente essa ressalva. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, que a sua aula seja uma bênção. Fique em paz.